Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de direito administrativo. E aí a gente vai falar bem de funções e de noções introdutórias, tranquilo? Seria a nossa aula 1, ou então a aula 0, porque é basicamente o começo, com seus tijolinhos que a gente vai estar construindo. Bem, eu separei o conteúdo primeiramente sobre função e atividade. E assim, administração pública, esse negócio de administrar, da onde ele surge? Bem, doutrinariamente falando, nós entendemos que há dois requisitos basilares iniciais. Um, destinado à questão do contrato social, onde a sociedade se sujeita a dar poderes para o Estado, e o Estado, então, legitimado, vai administrar essa condução social, ou seja, essa construção da sociedade, a administração do setor público. E o outro é a questão do próprio instinto social de coletividade, onde a sociedade instintivamente tende a se agrupar. Então essa noção inicial de administrar, de ter a administração, surge desses dois prismas, seja do contrato social, bem como do instinto social da coletividade. Bem, prosseguindo. Na nossa aula nós falamos do que seria o tal do Estado. O Estado é um gigante, o Estado é enorme, o Estado é o quê? É um monstro? Não. O Estado é uma localidade dotada de terra e de população, e isso vai formar com que a conjunção dos seus três elementos, seja povo, território e governo soberano, caracterize a personalidade jurídica do próprio Estado. Então a condição de Estado está atrelada a esses três elementos. O Estado ele é fomentado pelo seu povo dentro de um território e que ele é gerido por um governo soberano, ok? Essa aula a gente já comentou em direito internacional, direito internacional público. E aí, prosseguindo, imagine que, bem, eu tenho um Estado, e esse Estado, então, representa o interesse social. O Estado, ele é um gigante comparado ao indivíduo, porque ele representa toda a coletividade. Então, quais seriam os limites do Estado? E aí, Montesquieu, que a gente fala do livro dos Espíritos da Lei, ele traz para a gente a questão da teoria dos freios e contrapesos. O que quer dizer o quê? Bem, o Estado ele vai ser dividido em três grandes poderes centrais: um executivo, um judiciário e um legislativo. Esses poderes, eles têm inerentes a ele algum poder principal e eles têm funções residuais. Nós vamos chamar isso de funções típicas e atípicas dos poderes. Primeiro poder, executivo, tem o poder de administrar, ok? Eu tenho o poder legislativo, vai criar normas, e o judiciário vai julgar. Só que das funções atípicas, o executivo também julga os seus processos administrativos. O legislativo também vai ter a questão de controle, de fiscalização dentro dos órgãos legislativos, e o judiciário também pode legislar, por exemplo, quando a gente fala das resoluções do CNJ, né? Então, quando ele vai julgar determinadas modalidades, função típica. Quando ele vai legislar, função atípica. Então, quando eu estiver fazendo um exercício de um controle de fiscalização, também vai ter a questão da função atípica, ok? O importante é lembrar da teoria dos freios e contrapesos, que ela existe para ser um balanço desse gigante chamado Estado, onde eu vou separar os poderes, justamente para que eu tenha um equilíbrio entre eles, ok? Bem, sobre a função administrativa. O que seria função administrativa? A função administrativa é um conjunto de competências atreladas às atividades públicas. Então, eu vou verificar diversas áreas com distintas competências que vão estar atreladas às atividades da administração pública. E sobre isso, eu tenho os principais tipos dela, sendo a conformadora, a regulatória ou a de fomento, a prestacional e a de controle. Quando eu falo da conformadora, eu digo da questão da proteção dos interesses coletivos. Quando eu falo da questão da reguladora, eu verifico o atendimento àquela prestação e ao fomento da prestação do interesse coletivo. E quando eu falo do prestacional, eu falo da garantia, porque o próprio Estado intervém diretamente. Como assim, professor? Olha lá. Se na regulatória ele tem de verificar se está sendo atendido aquela demanda, ele fomenta que seja atendido. Na prestacional, o Estado invoca para si a prestação do serviço e ele age diretamente fazendo a prestação daquela atividade pública para garantir aquele exercício, aquele direito do interesse da coletividade, ok? Dos sujeitos ao Estado. E por fim, a questão de controle, porque ele fiscaliza a organização, ele fiscaliza o exercício desses órgãos da administração pública. E aí nós temos os TCs, que são os tribunais de contas, ok? Bem, sobre regime jurídico, eu vou ter um regime jurídico
da administração pública e um regime jurídico da administração pública, mas com intervenção do direito privado, ou seja, o direito do privado participando dentro da administração pública. Quais são essas hipóteses? Primeiro que regime jurídico é um conjunto de normas que vão ser aplicadas a determinado tipo de matéria, normas, princípios e costumes. Então, quando eu falo do direito administrativo, eu tenho uma matéria estritamente pública, é a comunicação entre a administração pública. Já no caso da administração com intervenção do direito privado, continua sendo um direito público, mas nesse caso eu tenho a relação entre o sujeito, o indivíduo, o direito privado e a administração como um todo. Então eu tenho essa relação dúplice, onde eu verifico a relação do direito privado e a administração pública. Bem, nesse prisma eu vou ter dois principais elementos: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público, ela supera o interesse do particular, ou seja, o interesse público não está atrelado ao interesse do indivíduo, mas sim de uma coletividade. E essa coletividade não necessariamente vai ser maioria. Me explico. Quer dizer que eu tenho que proteger interesses difusos e coletivos, mas não analisando o que o indivíduo ou o que a maioria acha que é o melhor, mas sim o que é melhor para a sociedade. Então, o interesse público está atrelado ao que é melhor para a sociedade, independente de maioria e minoria. Lembra da questão do Estatuto do Idoso, dos portadores de necessidades especiais? Eles são maioria ou não? Não, não são maioria, mas precisam ser tutelados, porque é justamente para garantir que os direitos sociais inerentes às pessoas sejam garantidos, ok? E sobre a indisponibilidade do interesse público, tem-se que lembrar do princípio da legalidade. A lei permite o que a administração pública pode fazer. E quando eu falo indisponível, é porque o interesse público ele não pode ser jogado de lado. Quer dizer, cabe à administração pública defender o interesse público e ele não pode ser simplesmente afastado, porque ele não é disponível. Pensa nos direitos indisponíveis. Tu pode simplesmente dispor da vida? Não, existem direitos que eles devem ser protegidos porque eles não podem ser dispensados, ok? Eles não são disponíveis e o interesse público ele não está disponível. Bem, do direito administrativo, para a gente encerrar a nossa aula 0. O direito administrativo nada mais é do que o conjunto de normas e princípios atinentes à função pública, seja pela administração, seja pelos seus designados, ou seja, os seus servidores, empregados, e aí a gente lembra lá que funcionário público que existe na seara penal, né? Eu tenho que os seus agentes públicos. Então, o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios atinente à administração, à organização e às regras aos agentes públicos. Tudo isso para manter de forma harmônica a função pública, ok? Bem, e como fontes eu tenho a lei, a doutrina, a jurisprudência e o costume. Só que vejam bem, a lei, tudo bem, a gente consegue vê-la como fonte primária e a gente tem a distinção entre formal e material, da forma e o resultado que ela atinge e a matéria, o objetivo material que ela alcança. A doutrina eu tenho como ciência que explica a normativa acerca do direito administrativo. E a jurisprudência, que é o conjunto de julgados proferidos por entidade, por órgão colegiado sobre a mesma matéria, no mesmo sentido. Se eu tenho uma corrente nova, eu chamo de precedente. Se eu tenho um entendimento que é consolidado, que ele vai lá e se torna pacificado, ele se torna súmula. Claro, respeitada a questão dos tribunais, respeitada aonde que vai ser exarado isso daí. E aí o costume, que é a prática reiterada de algo, que é aceita e assimilado pela sociedade, ela é aplicada reiteradamente, que era inicialmente uma das fontes, só que veja, com o advento do princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que é permitido na lei. Então essa questão da prática costumeira, ela acaba que cai um pouco em desuso, porque ela deve ser pautada basilarmente sobre o princípio da legalidade, porque se assim não for, então o ato se torna ilegal, e se o ato é ilegal, ele não pode estar condicionado à administração pública, porque a administração pública tem presunção de boa fé, de legalidade, e essa boa fé ela é objetiva, tranquilo? Bem, então uma aula rápida, nossa aula 0 de Direito Administrativo, e até a próxima.